Nós estamos refletindo nesse mês a respeito de Jesus Cristo, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E para tanto, primeiramente nós estudamos o Evangelho escrito por Marcos. Logo em seguida, estudamos o Evangelho escrito por João. Hoje nós vamos focar um pouquinho no Evangelho escrito por Mateus. Mas para chegar em Mateus, eu queria caminhar com você antes até Apocalipse, capítulo de número 13. Então abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E nós refletiremos a respeito de Jesus Cristo ser o Messias. E quais são as implicações para a nossa vida? Se Jesus Cristo é realmente o Messias, o que isso faz diferença na minha vida, na sua vida? Porque a gente tem esse hábito já de afirmar que Jesus Cristo é um ungido do Senhor, é o Messias, mas poucas vezes refletimos sobre como isso vai afetar a nossa vida. Então, para começar, Apocalipse 13, 8. Diz assim a palavra do Senhor: E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Está falando aqui a respeito daqueles que adorarão a besta. E eles adorarão a besta justamente porque os seus nomes não foram escritos desde antes da fundação do mundo. E esse texto também nos traz esse entendimento de que os nomes daqueles que são salvos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são salvos desde antes da fundação do mundo. E eu quero te convidar a dar um salto até 1 Pedro 1,20. 1 Pedro 1,20. Está pertinho, é só voltar um pouquinho, você já encontra. Primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 20, ele diz o seguinte. Vou ler a partir do 19, ok? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Mais uma vez nós temos uma referência a Jesus Cristo, ao seu sangue derramado antes da fundação do mundo. O nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Isso foi feito por amor a nós, por amor a vós. Quero te convidar a mais um texto, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós fomos escolhidos em Jesus, antes da fundação do mundo. Escolhidos em Jesus, antes da fundação do mundo. Precisamos entender estes textos. Precisamos olhar para esses textos. Precisamos perceber que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. A nossa salvação foi determinada antes da fundação do mundo. O seu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E agora sim nós vamos começar a olhar para os demais textos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz algo muito interessante. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado. Antes da fundação do mundo, o sacrifício foi feito. Antes da fundação do mundo, o seu nome foi escrito. Antes da fundação do mundo, você já estava predestinado, estava determinado a sua salvação. Antes da fundação do mundo, tudo isso já havia ocorrido. Mas, como nós não somos seres eternos, assim como é o nosso Deus, nós somos seres que são afligidos pela condição do tempo. Nós não somos seres que desde sempre existiram na eternidade, porém nós estamos à mercê do tempo e do passar do tempo. Era necessário que acontecesse no tempo a chegada de seu Filho Jesus Cristo e nos mostrasse no tempo a salvação que fora determinada antes da fundação do mundo para nós, homens e mulheres, filhos de Deus. E no tempo, na plenitude do tempo, no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo determinado por Deus, Jesus Cristo nasceu de uma mulher e nascido de uma mulher, ele vem para que nós, homens e mulheres, que estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, conhecêssemos a salvação que nos é dada de graça antes da fundação do mundo, por Ele, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E conhecendo essa salvação, vivamos de forma diferente, vivamos conforme a salvação que recebemos dele, de graça. E isso é graça derramada sobre as nossas vidas. E a Bíblia é um livro, como você já sabe, e ela contém alguns escritos, e esses escritos fazem referência a essa salvação que viria no tempo, que seria dada a conhecer a nós, no tempo, para que nós, olhando para Cristo, tendo fé, crendo em Jesus Cristo, sejamos então salvos. Temos conhecimento da nossa salvação e vivamos de acordo com a nossa salvação. Qual é a importância do Messias? Por que é importante que eu saiba que Jesus Cristo é o Messias? Por que é importante que eu saiba que Jesus Cristo é o ungido de Deus? Para que eu, reconhecendo Jesus como Messias, eu viva de maneira digna da minha vocação. Viva de maneira digna, honrosa da minha salvação, da salvação que Jesus Cristo derramou, da salvação que Jesus Cristo me deu, desde antes da fundação do mundo, da graça que nos foi outorgada, da graça que nos foi dada, da graça que foi derramada sobre as nossas vidas. E agora, olhando e conhecendo o Messias, o ungido do Senhor, eu vivo de maneira diferente. Eu atuo neste mundo de maneira diferente. Eu não vivo como aqueles que vivem à mercê do tempo, mas sem conhecer Jesus, sem conhecer a salvação, sem conhecer o ungido. Eu atuo, eu vivo de uma maneira onde eu conheço Jesus. E conhecendo Jesus, isso faz diferença na minha vida. Mas aí quando alguém te olha nos olhos e pergunta, tá bom, você disse que Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o ungido do Senhor. Jesus Cristo é essa tal salvação, esse tal Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo por mim, por você. Então me mostra, onde está escrito isso? Como que você me prova isso? Como que você me afirma isso? Me mostra aí na sua Bíblia. E agora a gente vai para Mateus então, capítulo 1. Porque Mateus foi escrito justamente para isso. Ele tinha um objetivo muito forte, de fazer com que os judeus entendessem que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é aquele de quem era falado nas profecias. E aí eu preciso que você acompanhe e entenda isso. Eu não pretendo ser aqui uma pessoa que resume os textos. Eu não estou com pressa de resumir os textos ou o estudo da palavra de Deus
para que saiamos daqui correndo para assistir algum programa secular que não vai edificar as nossas vidas. Então eu pretendo fazer com você aqui um estudo sistemático do livro de Mateus, olhando para as profecias. E olhando para as profecias, venhamos a entender realmente que Jesus Cristo é ungido. E saiamos daqui preparados para responder àqueles a quem nos perguntarem. Se sair daqui pela porta e alguém aqui, que está na festa aqui ao lado, perguntar para você, me fala desse ungido do Senhor, aí você tem capacidade de abrir a Bíblia e mostrar para essa pessoa quem é o ungido do Senhor. E a primeira coisa que nos é revelada é que esse ungido do Senhor, ele é alguém que foi prometido que nasceria de uma virgem. E aí no capítulo 1, versículo 22 e versículo 23, nós vamos perceber justamente que é isto que é dito a respeito do nascimento virginal de Jesus. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso foi escrito em Isaías, capítulo 7, versículo 14, há cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Foi profetizado a respeito do nascimento de Jesus Cristo. O nascimento virginal, o nascimento de uma virgem. Não abrimos mão do nascimento de Jesus ser virginal, isso é fato. Não abrimos mão de que essa profecia foi feita a respeito de Jesus, isso é fato. E é revelado aqui no Novo Testamento que essa profecia faz referência a Jesus. Em seguida, nós vamos ler capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículos 5 e 6. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Essa profecia foi escrita em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, a respeito da cidade onde haveria de nascer Jesus Cristo. Não foi um mero acaso, não foi uma mera fuga, não foi porque foi pedido o censo, foi porque havia uma profecia a respeito do nascimento de Jesus. Esses acontecimentos foram designados e encaminhados por Deus para que acontecesse da forma como fora profetizado. Em seguida, nós lemos capítulo 2, versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Essa profecia está lá em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Repare que sempre o Mateus escreve, olha aí, foi escrito por intermédio do profeta, como havia sido profetizado. E aí ele relata o texto que foi escrito no Antigo Testamento. Em seguida, capítulo 2, versículo 18. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existiam. Não mais existem. De qual profecia ele está falando? Verso 17. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Lá no capítulo 31, versículo 15 de Jeremias. Está escrito a respeito dessa profecia. Capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. E aqui há duas interpretações possíveis. Uma, de que isso está fazendo referência a Juízes capítulo 13, versículo 15, quando é falado a respeito de Sansão, estaria sendo dito também a respeito de Jesus, ou a mais aceita, que isso está fazendo referência a Isaías 11:1, como sendo o rebento, porque a palavra nazareno
ela vem da raiz que dá origem a rebento. Aquele que haveria de vir a broto, o broto que haveria de vir e salvar Israel, o rebento. Então, essas duas possibilidades. Já foi explicado isso aqui em escola dominical também. Nós já estudamos a esse respeito. Também é falado uma profecia daquele que haveria de vir para abrir o caminho para o Messias. Capítulo 3, versículo 3. Falando a respeito de João Batista. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então nós temos aí a profecia a respeito de que viria um antes de Jesus para abrir o caminho, para começar a trajetória da chegada do reino dos céus e apontar para aquele que é o Messias, o ungido do Senhor. E veio João Batista e apontou para o Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo, Jesus Cristo. Em seguida, nós temos o relato a respeito da tentação de Jesus no capítulo 4. E como que Jesus rebate todos os ataques de Satanás? Por meio daquilo que está escrito na lei e nos profetas. Por meio daquilo que está escrito nos antigos, na Torá, nos escritos antigos. E aí você lendo o capítulo 4, uma coisa chama a sua atenção. Porque Jesus Cristo responde a Satanás. Capítulo 4, versículo 4. Porque está escrito. E aí cita um texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Em seguida, Jesus responde novamente a Satanás. Versículo 7 do capítulo 4. Também está escrito. Citando Deuteronômio 6,16. E por fim, Jesus responde novamente a Satanás. Capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. Então ele cita Deuteronômio 6,13. Após Mateus escrever a respeito das profecias, ele mostra Jesus fazendo uso dos escritos do Antigo Testamento para lutar contra Satanás. Ele faz uso da Bíblia para lutar contra Satanás. Isso nos chama a atenção para uma lição importante. Você que pensa que Satanás está fazendo a festa na sua vida, você que pensa que Satanás está acabando com a sua vida, você que vive dizendo, eu estou sendo amaldiçoado porque há uma perseguição espiritual na minha vida, eu recomendo que você leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque o melhor meio de lutar contra Satanás é com a palavra de Deus, e isso Jesus Cristo nos mostrou claramente. Em Mateus capítulo 4, versículo 13, nós temos mais uma profecia. E deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes luz. Isaías 9, de 1 a 2. Está escrita essa profecia a respeito da luz que seria vista por esses moradores da terra de Zebulon e Naftali. Em seguida, Jesus Cristo reafirma que ele veio para cumprir a lei e os profetas. Ou em alguns textos vai estar escrito a lei, os profetas e os salmos e os escritos. Capítulo 7, 5, versículo 17. 5:17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. E se você está prestando atenção até aqui, você percebeu que os acontecimentos na vida de Jesus faz com que a lei esteja sendo cumprida, os escritos dos profetas estejam sendo cumpridos na vida de Jesus.
Então você vai lendo o texto e vai percebendo justamente isso. Realmente, o que Jesus disse aqui que ele veio cumprir está acontecendo. Porque o escritor está deixando claro que isso foi dito pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias, pelo profeta Oséias, estava escrito lá em Juízes. E assim ele vai deixando claro para nós que é a respeito de Jesus Cristo que é escrito as profecias. É a respeito de Jesus Cristo que a lei falava. É a respeito de Jesus Cristo que os salmos falam. Ele vai deixando isso claro para nós. Capítulo 8, versículo 17, nós vamos ver as curas, como também profecias que já foram referidas no Antigo Testamento. Capítulo 8, versículo de número 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isso está escrito lá em Isaías 53, 4. Jesus Cristo realiza aquelas várias curas, porque isso já era determinado para que ele realizasse. Já estava profetizado que ele assim o faria. Ele realiza essas curas. Mais uma profecia, capítulo 12, a partir do versículo 18, a respeito do serviço de Jesus. A respeito do que aquele servo haveria de fazer. 12, a partir do 18. Eis que o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Isso está escrito lá em Isaías 42, de 1 a 4. O mesmo texto, da mesma forma, falando do servo de Deus que viria para libertar e trazer a salvação até mesmo aos gentios, até mesmo a nós. Capítulo 13, versículo 34, o uso das parábolas. Por que Jesus falava por meio de parábolas? 13:34. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso está escrito lá em Salmo 78, verso 2. Jesus Cristo também, as profecias também são referidas a respeito da entrada de Jesus Cristo. Capítulo 21 de Mateus, versículo 5. E agora um salto maior, até o capítulo 21. Você que já estava ficando com o coração desesperado, será que ele vai de capítulo a capítulo? A gente vai dar um salto maior agora. Capítulo 21, versículo 5. A entrada de Jesus em Jerusalém. Eu vou ler a partir do 4. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu humilde montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Isso está escrito na profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. A respeito da rejeição que Jesus Cristo sofreria, capítulo 21, versículo 42. 21, 42. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? Estava nas Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços e quebrado em pedaços, e aquele sobre quem ela cair
ficará reduzido a pó. Então estava escrito já que haveria essa rejeição a respeito de Jesus Cristo. Essa última profecia estava escrita no Salmo 118, versículo 22. Você que está anotando aí, pode fazer sua anotação, para depois ir lá nos textos e conferir tudo bonitinho. 22:44. Profecia a respeito do fato de que Jesus Cristo é Senhor coigual, igual a Deus, porque Ele é Deus. Ele e o Pai são um. Jesus Cristo diz isso. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Jesus Cristo questiona a sua própria filiação para dizer: olha, eu sou Senhor como o Pai, porque eu sou Deus, eu e o Pai somos um. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Capítulo 26, versículo 31, a respeito do abandono. Essa profecia está lá em Salmo 110:1, essa última que a gente acabou de ler. E por sinal, nós estudamos quarta-feira atrasada aqui. 26:31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Essa profecia está em Zacarias 13:7. Zacarias 13:7. A respeito do fato de que Jesus seria abandonado. Pastor, os discípulos são tudo covardes, né? Abandonaram Jesus, coitadinho de Jesus, ficou sozinho no último momento. Ele nem sabia que ia ficar sozinho, sabia sim, já estava escrito. Ele sabia literalmente cada fato que iria ocorrer na vida. Ele se entregou, ele não foi pego de surpresa em momento algum. Capítulo 26, versículo 64, sobre a volta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto eu vos declaro, desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essa profecia está em Daniel, capítulo 7, versículo 13, a respeito da volta de Jesus, a respeito do retorno de Jesus. E é muito interessante quando você continua lendo a Bíblia e chega em Atos, e Estevão tem uma visão e ele fala claramente isso, que Jesus Cristo está à destra do Pai Todo-Poderoso. E nós temos essa promessa de que Jesus Cristo veio primeiramente para salvar o que estava perdido, mas Ele há de voltar para buscar aqueles que são seus. Em seguida, profecia a respeito da crucificação e do vinho. Capítulo 27, versículo 34. 27 e 34. E deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Salmo 69, 21 vai estar escrito essa profecia. Profecia que está escrita em 27, 48 agora. 27, 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta um caniço, deu-lhe a beber. Essa profecia está escrita também no Salmo 69, 21. Mateus 27, 35 agora. Voltando um pouquinho. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Profecia que está no Salmo 22, 18. Capítulo 27, 39 a 40. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Essa profecia está no Salmo 22, versículo 7. Agora 27, 43. Confiou em Deus
pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Essa profecia está lá no Salmo 22, versículo 8, todas referentes à morte de Jesus Cristo, como foi a morte detalhadamente. Se você lê o Salmo 22, é muito parecido com o relato da crucificação de Jesus Cristo. A diferença é que o Salmo foi escrito há muito tempo atrás. Capítulo 27, versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa profecia está lá no Salmo 22, versículo 1. Em seguida, a profecia que está no versículo 57 a 61 do capítulo 27. 27, 57 a 60. Eu falei 51, né? Falei errado. 27, 57 a 60. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilato mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou, achando-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Falando então a respeito do sepultamento de Jesus, como foi? Essa profecia está escrita em Isaías 53, 9. Isaías 53, 9, falando de que Jesus Cristo seria sepultado junto aos ricos, junto àqueles que tinham dinheiro. E por fim, a última profecia, dentro do livro de Mateus, dentro do Evangelho segundo Mateus, está lá em 28, 19 e 20. 28, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa profecia está escrita lá em Isaías 18, profecia a respeito do Evangelho chegando às nações. E talvez depois de ler tantas profecias, e perceber que Mateus se dá o trabalho de escrever a respeito das profecias que estavam escritas no Antigo Testamento e mostrar por A mais B que essas profecias fazem referência a Jesus, ao seu nascimento, a como ele viveu, a como ele morreu, a pergunta que surge na sua mente, que deve surgir na sua mente é: se Jesus Cristo é então o Messias enviado de Deus, o que eu preciso fazer? O que isso muda na minha vida? Saber que as profecias de Deus foram cumpridas, saber que essas profecias não falharam, saber que essas profecias se cumprem em Jesus, muda o que na minha vida? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. E a primeira resposta que eu encontrei, meus irmãos, é que devemos entender que quem está no controle da história é Deus. É o primeiro fato. Se Deus sacrificou o Cordeiro desde antes da fundação do mundo, se o sangue foi imolado, se o sangue foi derramado desde antes da fundação do mundo, se o seu nome foi escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, se foi predestinado, se já foi determinado que você seria rendido a Cristo desde antes da fundação do mundo, você deve entender que quem conduz a história é Deus. Quem manda na história é Deus. Quem está no controle da história é Deus. Em momento algum Deus foi pego desprevenido.
Deus foi pego desprevenido pelo pecado de Adão e Eva, ele foi pego de surpresa, então ele criou o plano de última hora de enviar Jesus. Não, foi desde antes da fundação do mundo. Deus foi pego desprevenido porque ele enviou o seu filho Jesus para salvar as pessoas e as pessoas mataram Jesus. Deus foi pego de surpresa e as pessoas mataram o filho. Não, foi determinado, foi profetizado desde antes da fundação do mundo, e as profecias relatam a esse respeito, e a história toda foi conduzida para que isso acontecesse dessa forma. Cada evento que aconteceu na história é um evento onde Deus está agindo, onde Deus agiu para que houvesse a salvação aos homens. Deus nunca foi pego de surpresa e Ele nunca é pego de surpresa na minha história, na sua história. Por isso é incoerente, se você crê em Deus, ficar desesperado com os acontecimentos, como se Deus fosse pego de surpresa, porque Ele não é. Deus nunca é pego de surpresa. Assim como Ellison disse durante o louvor, durante a sua oração, que bom que Deus nos mostra as nossas limitações para que nós entendamos que é dele que dependemos e não de nós mesmos. Se a sua história não está sendo perfeita aos seus olhos, eu quero te dizer que Deus não perdeu o controle da sua história, porque é Ele quem faz a sua história, é Ele quem age na sua história. E ainda que para você não esteja perfeito, para Deus está do jeitinho que Ele tinha que fazer, porque Ele está trabalhando em você, para que você reconheça que Ele é o Senhor da sua história. Ele é o Senhor da sua vida e não é pelos seus méritos, não é pelas suas obras, não é pela sua capacidade, mas é pela força e pelo poder do braço do Senhor. Deus está sempre no controle da história. Primeira coisa importante de nós entendermos, quando olhamos para as profecias e vemos, foram cumpridas as profecias. Segunda coisa importante, podemos confiar na palavra de Deus. Em um tempo onde muitas pessoas questionam a veracidade da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, será que a palavra de Deus é realmente digna de confiança? A Bíblia nos reafirma, sim, ela é totalmente digna de confiança, porque as profecias escritas nas Escrituras, todas aconteceram, e as que ainda não aconteceram, hão de acontecer. Quando você lê a palavra de Deus, você não está lendo um livro qualquer, você está lendo a revelação de Deus, como Deus escolheu se revelar para os homens. E eu quero te convidar a dar um salto bem rapidinho até Hebreus capítulo 1, versículo 1. Porque tem muita gente questionando a palavra de Deus sem entender o que é realmente ela e o que ela significa para o próprio Deus. Algumas pessoas dizem, eu creio em Deus, eu creio que foi Ele que direcionou a escrita da Bíblia, mas tem alguns textos que eu não concordo, eu não entendo bem desse jeito, eu acho até que ela só se torna a palavra de Deus. Mas aí você lê Hebreus capítulo 1 e percebe uma coisa, esse foi o jeito pelo qual Deus escolheu se revelar a mim e a você. Havendo Deus outra hora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Antes ele usava os profetas, agora ele usa o poder da sua palavra. E ele sustenta, e ele mantém, e ele redime pelo poder da palavra. Porque esse realmente é o poder de Deus, o Evangelho é o poder para a transformação, para a salvação de todo aquele que nele crê. É aqui que está, é aqui a maneira como Deus escolheu se revelar ao homem. E ele reforça isso quando escreve em 2 de Pedro, capítulo 1. Vou ler a partir do verso 20. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação,
porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vem de Deus. Deus valoriza a palavra, Deus é fiel à palavra que Ele deixou escrita para que eu e você a sigamos, para que eu e você levemos essa palavra que traz salvação às outras pessoas. Podemos confiar na palavra de Deus. Então, quando vier aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de desconfiança, meu convite a você é: vai ler a Bíblia. Se volte para a palavra, leia a palavra de Deus, porque ela revela realmente quem é Deus e como Ele está agindo na história e como Ele age também na sua história. Não seja enganado por falsos profetas, falsos mestres, homens que olham o seu próprio bolso, o seu próprio umbigo, a sua própria cobiça, os seus próprios desejos e distorcem a palavra de Deus a fim de receber algum benefício. Conheçam vocês a palavra de Deus. Não se neguem esse conhecimento. Antes, invistam tempo em conhecer a palavra de Deus. Muitas pessoas trocam a oportunidade de leitura da palavra de Deus por uma novela, por um jogo de futebol, por um programa de televisão. Muitas pessoas trocam o culto, esse momento onde nós aprendemos estudando a palavra de Deus, por um jogo de futebol. E o Corinthians ganhou, e o São Paulo ganhou, e o Palmeiras ganhou. Ele está rindo e fazendo festa com a vitória do seu time e indo a passos largos para o inferno. Porque em primeiro lugar está o seu time de futebol. E não Deus, não o Deus que salvou, que trouxe a salvação. Em primeiro lugar está a novela, está o programa de televisão. E não o Deus que morreu em uma cruz para o libertar, o salvar de seus delitos e pecados, para lhe trazer a salvação. Pastor, mas isso é muito forte. É forte sim. E é justamente isso que acontece muitos e muitos dias. Vários dias. Nós percebemos pessoas trocando o seu tempo com Deus por qualquer outra coisa. Podemos confiar nas suas palavras, podemos confiar nas suas promessas. Se essas profecias todas que foram ditas aconteceram, nós podemos confiar nas promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus falou é verdade. Nós temos sim uma morada lá no céu. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Que Ele vai preparar morada? Nós temos sim Jesus aqui do nosso lado agora, porque Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podemos confiar nas promessas de Deus. Não foi Jesus Cristo que disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou estas coisas, se referindo a comida e bebida, lhes serão acrescentadas? Não foi justamente isso? Nós podemos confiar nas promessas que Deus tem para nós. Nós somos filhos de Deus, temos herança eterna. Nós somos homens e mulheres que temos o Espírito Santo habitando em nós e fazendo diferença em nossas vidas. Porque se Deus é esse Deus que fez com que todas as profecias, desde antes da fundação do mundo, acontecessem todas, eu posso confiar no que Ele diz, eu posso confiar nas suas promessas, posso confiar naquilo que Ele tem para mim. Se Jesus Cristo é o Messias e o único Salvador, eu e você precisamos ter uma decisão em nossas vidas. Não podemos viver passivamente. Não podemos viver de qualquer jeito, como se Ele não existisse, como se Ele não tivesse vindo, como se Ele não fora profetizado, como se Ele, que é o Messias, o Salvador de toda a humanidade, não tivesse chegado e feito aquele sacrifício, morrido, ressuscitado, para que eu e você tenhamos vida, vida eterna, vida em abundância, vida diferente daquilo que vivemos. Se realmente nós entendemos o que estudamos aqui hoje, não podemos ser passivos em relação a Jesus. Temos que tomar uma ação, temos que ter uma atitude em relação a Jesus Cristo. Porque desde antes da fundação do mundo,
ele fora sacrificado por mim e por você. E na história, no tempo, Deus fez questão de determinar os acontecimentos para que tudo convergisse na chegada no tempo, na plenitude correta, no tempo oportuno, a chegar Jesus Cristo aqui nessa terra. E que todas as profecias acontecessem de maneira que revelasse que Ele é o Messias, o ungido de Deus. Toda a história acontece para convergir em Cristo, nele, por Ele e para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então nós não podemos ser homens e mulheres passivos em relação a Jesus. Não podemos trocar o nosso tempo com Jesus por qualquer outro momento. Porque Jesus exige o primeiro lugar na sua vida. Aquele que coloca pai e mãe, filho, aquele que ama pai e mãe, filho, acima de mim, não é digno de mim. Jesus Cristo se coloca acima de todos os seus desejos e prazeres. Chega o jovem rico e diz para Jesus Cristo: o que eu faço para alcançar o reino dos céus, para ter a vida eterna? O jovem rico é desafiado a vender tudo o que ele possuía. Absolutamente tudo. Que proposta difícil Jesus Cristo coloca para esse jovem. Talvez o sonho de muitos aqui dentro seja ter tudo. Ter o céu, poder comprar tudo. Ter casa, carro, dinheiro na conta bancária, fazer o que quiser, na hora que quiser. E a proposta de Jesus Cristo para esse homem foi: venda tudo que você tem. Você tem essa riqueza. Abra mão de tudo por mim. Talvez que proposta difícil Jesus Cristo deu para aquela mulher que foi pega em adultério, quando ele disse para ela: vai e não peques mais. Jesus Cristo poderia ter dito: vai e não cometa mais adultério. E a mulher sairia dali pensando: eu não posso mais cometer adultério e vou me cuidar para que nunca mais isso aconteça em minha vida. Mas Jesus Cristo disse: vai e não peques mais. E aquela mulher deve ter saído dali: estou enrolada. Como é que eu vou fazer para nunca mais pecar? Mas é isso que Jesus Cristo exige. Ele exige tudo de mim, tudo de você, assim como Ele exigiu tudo daqueles que passaram, que conviveram com Ele, que passaram por sua vida. Não é meio. Você não pode ser meio crente. Você não pode dividir o seu tempo entre vou fazer isso e depois o que sobrar eu dou para Jesus. Tudo é de Cristo. Absolutamente tudo. Então nós percebemos aqui que no Antigo Testamento está ocultado o autor da vida, o autor da salvação, Jesus Cristo. E aquilo que está velado e aquilo que está ocultado no Antigo Testamento é revelado, é mostrado no Novo Testamento. As profecias que foram feitas no Antigo são mostradas e agora é revelado de quem ela falava, de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o ungido de Deus, o Messias, o único que pôde nos dar a salvação. E esse Jesus morreu em uma cruz por mim e por você. E ele faz uma exigência severa, a exigência de que eu e você, nos arrependamos dos nossos pecados, confessemos os nossos pecados, deixemos os nossos pecados e creiamos nele e o tenhamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não menos que isso. E se você crê na Bíblia, e se você aceita Jesus, e se você crê em Jesus, você tem a salvação. E talvez você possa até olhar para mim e dizer: olha, eu aceito que Jesus era maravilhoso, aceito que Jesus era fantástico, aceito que Jesus Cristo fazia milagres, aceito que ele era um homem especial, mas eu não compro a ideia de que ele era o ungido de Deus, o próprio Deus encarnado. Eu devo te dizer que ou Jesus Cristo era um louco, porque ele dizia-se Deus e não era Deus, ou ele era um grande mentiroso, porque ele mentia a respeito do fato de ser Deus, ou ele é Deus. E ele dizia que ele e o Pai são um só. E quem vem a Jesus, vem ao Pai. Essas são as palavras de Jesus. Quem vem a mim, vem ao Pai. Ou você aceita ele como ele é, o recebe como ele é,
e se desprende de tudo que tem te prendido numa vida mundana, numa vida podre, afastada de Jesus Cristo, e se volta para Ele, ou sinto muito, ou você apenas vai continuar nessa falácia, nessa mentira na sua vida, onde você diz que serve a Jesus, mas quando na verdade você serve a seus próprios desejos, aos seus próprios anseios, às suas próprias cobiças. Então, que em nome de Jesus Cristo, você saia daqui nessa noite, tendo entendido que o Senhor determinou toda a história para te revelar, para te mostrar Jesus Cristo aqui nessa noite. E que por meio da fé em Jesus, você tenha a vida eterna. E essa graça já lhe foi derramada desde antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por sua palavra e pedindo que Ele, nosso Senhor, continue a conduzir as nossas vidas. Santo Deus, nós repreendemos toda e qualquer ação de Satanás em nossas vidas. Fazemos isso firmados na sua palavra, porque o Senhor é o Senhor da história, é o Senhor da nossa história. Confiados no sangue de Jesus Cristo derramado em favor de nós, nós pedimos que o Senhor transforme as nossas vidas e nos dê um coração disposto a te servir. Arranca o coração de pedra, arranca o coração que se volta simplesmente para os seus desejos, suas cobiças. Coloca um coração que faça a sua vontade. É no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Messias, o ungido de Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Emanuel, o Deus conosco, é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.